Olá, me chamo Daniele e seja bem-vindo ao canal Daniele Matemática. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre os elementos dos polígonos. Na verdade, são 3 elementos básicos que eu vou falar. No entanto, antes de falar sobre esses elementos dos polígonos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a geometria plana. A geometria plana ela está presente em toda parte e explorar esse mundo é uma viagem incrível e fascinante. As figuras planas, elas nasceram das necessidades dos povos antigos em construir navios, casas, medirem terrenos, calcular distâncias. Para isso, a geometria plana serviu também como base para o estudo da geometria espacial, que atualmente nós conseguimos ver, por exemplo, na construção de prédios, entre outros. Por isso, é tão importante nós estudarmos a geometria plana, porque ela serve como base para muitos conteúdos e conceitos da matemática. Vamos lá? Como eu disse a vocês, existem 3 elementos básicos para o estudo dos polígonos. O primeiro é a área. O que é a área? A área de uma figura plana fechada é a medida da extensão de sua superfície. E a unidade fundamental da medida das áreas é justamente o metro quadrado, que eu posso representar através desse quadrado. Um quadrado de lados 1 metro, em que a área dessa superfície seria justamente 1 metro quadrado. E cada área vai depender justamente do formato que essa figura tiver, ok? Já o perímetro, ele é calculado pelo somatório de todos os lados que esse polígono tiver. Por exemplo, se nós pensarmos aqui nesse quadrado e eu quiser saber o perímetro desse quadrado, basta que eu some as medidas desses lados aqui. Como cada lado mede 1, então eu faria 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, o perímetro desse quadrado aqui, ele seria 4. A unidade de medida do perímetro é o comprimento, né? Então, ele é linear em metro, ok? Diferente da área, que é a superfície. O último elemento é a diagonal. Os polígonos, eles possuem uma diagonal. E aí, essas diagonais, elas vão ser justamente definidas pela união, ou seja, pela ligação entre 2 vértices opostos de qualquer um desses polígonos. Existe uma figura especificamente que ela não tem diagonal, que eu vou falar já já. Mas antes de falar dessas figuras e representar as diagonais, eu vou representar essa fórmula que está aqui. Ela dá justamente para a gente a quantidade de diagonais que um polígono possa ter, ok? Então, necessariamente para um polígono ter diagonal, ele tem que ter a partir de 4 lados, onde N vai ser justamente a quantidade de lados desse polígono. Então, o primeiro que eu vou falar aqui, que é o triângulo, esse triângulo, ele não possui diagonal, porque ele não tem vértices opostos a ele. Então, como é que a gente vai calcular uma diagonal num triângulo que ele não possui vértice oposto, né? E se eu quisesse aplicar nessa fórmula, o que a gente teria aqui, ó? Como o triângulo tem 3 lados, eu teria 3 vezes 3 menos 3. 3 menos 3, isso vai dar 0. 0 vezes 3 é 0, ou seja, 0 diagonais. Significa que as diagonais, elas têm que ser a partir de polígonos de 4 lados. Esse outro aqui, que é o pentágono que eu estou representando, ó, essas seriam as diagonais desse pentágono. Se eu quisesse saber quantas diagonais ela tem, então eu representaria aqui do mesmo jeito. Como o pentágono tem 5 lados, então seria 5 vezes 5 menos 3. 5 menos 3 vai dar 2. 2 vezes 5 é 10, dividido por 2 dá 5, ou seja, 5 diagonais, como a gente está vendo aqui. Já no paralelogramo, olha, ele teria aqui 2 diagonais. Então, ó, 4 lados, 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 4 dividido por 2, 2. 2 diagonais. O mesmo vai ocorrer para o retângulo. Depois, nós temos as diagonais do hexágono e do losango, ou seja, qualquer polígono, ele vai possuir uma diagonal se ele tiver a partir de 4 lados, ok?